Olá, tudo bem? Vamos a mais uma meditação. Muito obrigada por você assistir, me acompanhar, por aqueles que têm compartilhado o vídeo. Muito obrigada mesmo. Você é uma bênção na minha vida e eu quero fazer diferença na tua também. Tá bom? Hoje eu gostaria de falar com você a respeito de ouvir a Deus. A palavra de Deus diz que nós podemos ouvir a Deus. É algo assim incrível, maravilhoso. A gente pensar, né, que nós como seres humanos, meros mortais, podemos ouvir a voz de um Deus tão tremendo e maravilhoso como é o nosso Deus. Onisciente, né, um Deus poderoso, cheio de graça, cheio de misericórdia, um Deus que sabe todas as coisas e Ele quer nos instruir em tudo, em tudo. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, Jesus diz assim: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse sentido de as ovelhas, não está falando de ovelhas, está falando de nós, né, seres humanos. Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ela reconhece a minha voz e elas me seguem. A ovelha, né, animal, ela segue a voz do pastor. Se o pastor de ovelhas chamar, elas vêm, né? E Jesus diz que nós, como ovelhas, ou as ovelhas dele, né, também reconhecem a sua voz e segue. E segue, né, no sentido de ir atrás de Jesus, de acompanhar Jesus, né, como as ovelhas podem acompanhar, né, o seu pastor. Seguem, quer dizer assim, as ovelhas ouvem as instruções de Jesus e obedecem às suas instruções. Eu creio que é mais nesse sentido, né? Mas para que nós possamos ouvir a voz do pastor, de Jesus, nós precisamos conversar com ele. Nós precisamos nos abrir para ele, nós precisamos perguntar. A melhor forma de você ouvir, né, alguém, e principalmente o Senhor Jesus, é você conversar com ele, é perguntar para ele: Senhor, o que eu faço? O que está acontecendo? O que eu posso fazer nessa situação? E um exemplo tremendo que eu vejo na Bíblia é do rei Davi, né? Mesmo ele sendo um homem falho, quando ele era rei, né, ele era o rei de Israel, e quando os inimigos vinham sobre a vida dele, o que ele fazia? Ele buscava a direção de Deus. Ele podia simplesmente, né, pegar o seu exército e ir atrás do inimigo e derrotar o inimigo, falar: Deus, me abençoa, e ir. Mas ele não fazia isso. Olha o que Davi fazia. Ele consultava o Senhor, ele perguntava para o Senhor o que deveria ser feito. Segundo Samuel 5, eu vou ler aqui para você, fala assim, 5:17. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido coroado rei de Israel, procuraram prendê-lo com todo o seu exército. Porém, Davi ficou sabendo disso, desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram a se espalharem pelo vale de Refaim. Então Davi consultou Deus: devo ir lutar contra os filisteus? O Senhor me ajudará a derrotá-los? É a pergunta de Davi. E o Senhor lhe respondeu: vá, a vitória será sua. Então Davi saiu a lutar contra os filisteus em Baal-Perazim e os derrotou. Então Davi, ele derrotou os inimigos. Ele pediu para Deus o que se deveria ir contra os filisteus e derrotar. Ele derrotou os filisteus. Mas acontece que novamente os filisteus se levantaram contra Davi. E aí, o que Davi poderia fazer? Ele vai pegar o exército e falar: eu vou, né? Deus foi comigo a primeira vez, ele vai de novo me dar vitória. Mas Davi não, ele consultou o Senhor. Versículo 22 do capítulo 5 de Samuel ainda fala: mas os filisteus voltaram a se espalhar pelo vale de Refaim. Davi voltou a consultar o Senhor e este lhe respondeu: não suba para atacar de frente, vá por trás deles e ataque pelo lado das amoreiras. Quando você ouvir um som como de marcha nas copas das amoreiras, pode atacar. Isso quer dizer que o Senhor saiu à sua frente para destruir o exército filisteu. E Davi agiu de acordo com as instruções do Senhor, destruindo os filisteus por todo o caminho, desde Geba até Gézer. Você entendeu? Primeira vez, Deus disse: vai, sobe, ele atacou de frente e derrotou os filisteus. Segunda vez, a instrução era outra.
Deus falou para Davi, ó, vai por trás. Quando você ouvir um som nas amoreiras, você sai com o teu exército, porque eu estarei à frente de você. E Davi venceu o inimigo. O que eu quero dizer com isso? Mas muitas vezes a gente acha assim, já sei o que tem que fazer. Vou só orar, vou jejuar, né, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer, né, e pronto. Mas Deus é um Deus específico, sabe? Deus, ele quer dar instruções próprias. Em cada situação, uma instrução de repente diferente. Você precisa querer ouvir. Buscar Deus. Deus, o que eu tenho que fazer nessa situação? Estou passando por isso. O que eu devo fazer? Deus, se você quiser resposta, insistir na pergunta, Deus vai te responder. Talvez ele demore, né, uma semana, um mês, não sei, para te responder, para te deixar claro o que você deve fazer, mas ele vai falar. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Não que eu seja perfeito, e não preciso ser perfeito. Você precisa querer ouvir a Deus. Um dia eu estava morando sozinha, e à noite comecei com uma dor muito forte no peito, né? Assim, aquela dor que apertava o peito. Eu achei que eu estava tendo um ataque cardíaco, né? E eu fiquei assim, falei, Deus, o que eu faço? Né? E aí eu orei, busquei a Deus, falei, Deus, o que eu posso fazer nesse momento? Deus falou para mim assim, olha, toma um copo de limão, de água, né, com limão, e olha o detalhe, bem devagar, como se fosse com um canudinho. Olha o detalhe, irmãos, que Deus me deu. Bem devagar, como se fosse com um canudinho. Aí eu levantei e falei, nossa, né, que algo específico. Levantei, peguei um copo com água e espremi limão dentro e tomei bem devagar, como se estivesse mesmo com um canudinho. E logo que eu acabei de tomar aquele copo de água com um limão, eu me senti bem. O que quer dizer com isso? Deus, ele quer falar com você. Deus fala e ele é específico nas situações. Depois eu fiquei sabendo que o problema não era no coração, eu estava com esofagite, né? Deus mostrou também que não era estômago, não era problema de estômago, de esôfago e não do coração. O que eu quero dizer para você, seja específico na tua busca ao Senhor em qualquer situação que você precisar. Em nome de Jesus. As ovelhas do Senhor Jesus ouvem a sua voz, mas você precisa buscar sabedoria nele, direção nele, ele vai falar com você. Amém? Curte o vídeo, compartilha, comenta aí, né? Se você já teve uma experiência assim de ouvir a Deus, coloca ali também para edificar outras pessoas, tá bom? Muito bom estar com você. Curte o vídeo, compartilhe, abençoe outras pessoas através da palavra de Deus, que Deus possa abrir os teus ouvidos espirituais para você receber instrução de Deus nesse dia, no nome de Jesus. Eu te abençoo com sensibilidade para ouvir a Deus. Que Deus fale ao teu coração grandemente nesse dia. Eu te abençoo com paz, com saúde física, mental e espiritual, no nome do Senhor Jesus. Um abraço.